sobre o assunto armas de fogo. O presidente Jair Bolsonaro defendeu o porte de armas para os cidadãos de bem e afirmou que seu governo enviou recursos para as polícias de todos os estados, independentemente da coloração partidária, ou seja, inclusive estados governados por partidos de oposição. Eu entendo, quanto mais armas nas mãos de cidadãos de bens, diminui a violência em nosso país. Então, paralelamente a isso, também a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, além de ter aumentado o número de operações de forma crescente, tem apreendido mais armas, mais numerários, cocaína, maconha. Isso vem colaborando, no meu entender. Alguns estados, logicamente, têm colaborado com a sua respectiva Secretaria de Segurança. Nós, por exemplo, mandamos muito dinheiro para estados, para todos, sem olhar a coloração partidária daquele governador, para que se compre material, viaturas, colete, armas, etc. Então, eu acho que isso tem colaborado bastante para diminuir a violência. Zé, ele fez menção novamente a essa questão do porte de armas. Ele foi questionado também sobre a questão do agronegócio, dizendo que, além de ter trabalhado para dar titulação de terra, ou seja, uma coisa é você ter posse, a outra é ter o título, ou seja, ele passa a ser realmente proprietário daquilo, e isso foi a razão pela qual você não vê mais, digamos, essas ações do movimento do Sem Terra de invasão de áreas produtivas pelo país. E ele disse que também o problema da segurança, em parte, foi resolvido no interior do país, justamente porque houve a concessão do cidadão que está lá no interior do país, sem acesso à polícia próxima, ter também a condição de se defender. E são assuntos polêmicos e que nenhum outro candidato defendeu durante a eleição. É por isso que eu costumo dizer que o presidente Jair Bolsonaro é irritantemente coerente. Veja bem, a Constituição brasileira, ela garante o direito do cidadão de se defender. E ninguém se defende com unhas como gato, se defende com armas. Então, eu entendo que a Constituição já garante o direito de defesa, e direito de defesa se diz com armas, né? É preciso regulamentar. E se regulamenta uma Constituição ou através de uma lei ou através de um decreto. E o presidente Jair Bolsonaro ampliou o direito de porte de armas, que antes era só na sede da Fazenda, a toda a estrutura da Fazenda, né? E isso, é claro, que inibe qualquer possibilidade de invasão, ou seja, qualquer possibilidade de crime, porque invadir uma propriedade privada é crime, né? Por outro lado, também, esse debate foi da última eleição, ou seja, ele foi eleito com esta propriedade, e agora ele continua exatamente com essa mesma linha, né? Esse direito de se armar e de se defender. Sobre o MST, o ex-presidente Lula apresentou um novo MST durante o debate, um MST light, desses que não invadem mais, mas que produzem e que se transformaram numa espécie de nova agricultura. Eu não conheço essa face. É o ideal. Mas pode se transformar no futuro. Sabe por quê? Eles ganharam a titulação. A titulação é muito importante. A legislação hoje garante que quem tem a posse de qualquer imóvel, a posse no Brasil é muito importante. Às vezes, superior até a documental. Mas o presidente está distribuindo a posse, ou seja, é a verdadeira reforma agrária, dando a posse, a titularização da posse. A partir dali, e só a partir dali, que o beneficiado é dono do imóvel e pode financiar e fazer uso real, né? Zé, com o título ele pode fazer empréstimo, por exemplo, a planos agrícolas, financiamento e por aí vai.